Olá, o meu nome é professora Zilda Cristina, eu sou PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino de Taquaritinga e a nossa videoaula de hoje é sobre estratégias diversificadas em sala de aula. Vamos lá? O primeiro passo é alinhar as concepções. Para termos boas estratégias diversificadas em sala de aula, nós precisamos saber o que os estudiosos falam sobre como ensinar a turma toda. Ensinar a turma toda parte-se da ideia de que todo educando pode aprender, ele pode aprender ao seu modo e ao seu ritmo. E o professor é um agente facilitador para remover as suas barreiras que impedem a sua aprendizagem. O sucesso da aprendizagem tem muito a ver com a forma como o professor lida com o talento pessoal e a dinâmica de cada aluno. A aprendizagem deve ser centrada principalmente nas possibilidades e não nas dificuldades. O que é uma estratégia didática? Você já pensou, professor, que muitas vezes você prepara a sua aula, vai para a sala de aula e os alunos estão desmotivados, estão sem vontade de conhecer aquele conteúdo ou até mesmo de ouvir o que você tem para dizer? Para isso, você precisa de estratégias que possam transformar a sua aula em algo realmente rico e produtivo para os seus alunos. A estratégia didática é uma arte de explorar os meios, as condições favoráveis e atingir um objetivo naquele momento, um objetivo específico. Atenção, professor! A prática docente não se trata de um conteúdo, e sim de um processo de habilidades que o aluno vai adquirir. Planejamento. O segundo passo é o planejamento. É uma parte muito importante, que é onde o professor vai analisar quem é a sua turma e o que ele realmente deseja ensinar. Então, o planejamento deve definir o que exatamente você quer que o seu aluno consiga ao final desse processo. E construir com ele um contrato didático, onde cada um dos seus personagens vai dizer o que espera daquela aula. O professor vai colocar para o aluno o que realmente ele espera desse aluno e dar a oportunidade para que o aluno possa dizer o que ele pretende aprender em relação àquele conteúdo ou àquele processo de ensino-aprendizagem. Escolher estratégias didáticas. Existem várias estratégias. Se você pesquisar nos livros, até mesmo na internet, vai encontrar várias estratégias. Porém, professor, é preciso que você tenha cuidado na escolha da sua estratégia. Você, professor, precisa conhecer como é o seu aluno, se ele é mais dinâmico ou se ele é mais tímido, para que você possa atribuir a cada um uma atividade que realmente possa explorar o seu melhor. Além da sua dinâmica pessoal, a forma como o aluno aprende. Isso é muito importante, porque estudos mostram que 70% dos alunos conseguem aprender conversando, perguntando, repetindo, refletindo sobre as coisas. 80% escrevendo, interpretando, traduzindo coisas. E 95% consegue aprender através de explicações, resumos, elaborando suas próprias respostas. Então, professor, aqui fica a melhor dica. Use esses 3 últimos da pirâmide e você com certeza vai ter uma estratégia de ensino que vai dar certo na sua sala de aula. A primeira estratégia é uma muito conhecida dos professores, que é a aula expositiva dialogada. Em geral, o professor vai para a sala de aula com o seu conteúdo, com as habilidades que ele quer que o aluno aprenda e ele expõe na lousa e os alunos vão participando. Mas você pode melhorar, professor, essa estratégia, expondo os conteúdos com participação ativa dos estudantes, onde o professor faz a mediação e vai provocando os seus alunos para que eles possam interpretar e discutir o seu objetivo de estudo. E a partir do reconhecimento, o confronto com a realidade. Como avaliar? A avaliação pode ser feita através da observação de participação dos estudantes, contribuindo na exposição, perguntando,
respondendo, acompanhando a compreensão e o raciocínio lógico, a análise dos conceitos e sínteses apresentados e construídos. A segunda estratégia é a Phillips 66, que é muito utilizada nas grandes empresas e ela pode ser muito válida na sua sala de aula. Nessa estratégia, o professor separa os alunos por grupos, geralmente são grupos de 6, onde eles vão discutir, analisar ou refletir alguma questão ou tema que o professor vai sugerir. Os alunos são divididos em grupos de 6 membros e durante 6 minutos podem discutir um assunto, um tema, um problema, na busca da proposição de uma solução provisória. Também pode ser feita uma síntese com a solução acordada pelo grupo e explicitada aos demais durante 6 minutos. O professor dá aos alunos suporte para a discussão, como um texto de apoio sobre a questão discutida, e estabelece a forma que os resultados serão explicados. Como avaliar? A avaliação dessa estratégia deve ser feita sempre em relação aos objetivos pretendidos, como o desenvolvimento, o avanço, o desafio, as dificuldades encontradas que variam conforme a maturidade e a autonomia dos alunos e devem ser vistos processualmente. O envolvimento do grupo, a participação conforme os papéis estabelecidos, a pertinência das questões, síntese elaborada em relação ao que foi proposto e o processo de autoavaliação dos participantes. Vale ressaltar que toda atividade em grupo precisa de um fechamento do docente e o grupo precisa de uma devolutiva sobre o que foi discutido, inclusive uma correção caso seja necessário. A terceira estratégia é o brainstorm, e ele também é muito utilizado nas grandes empresas para procurar soluções rápidas e precisas que realmente sejam necessárias nas empresas, e isso também pode acontecer nas escolas. O professor pode desenvolver um tema e deixar que os seus alunos falem naturalmente a respeito deles. Vamos ver o que é? É uma estratégia de possibilidade para estimular novas ideias de forma espontânea e natural, deixando funcionar a imaginação. Portanto, tudo o que for levado é considerado. Ao serem perguntados sobre uma problemática ou tema, os alunos expressam em palavras e frases curtas as ideias que vêm à cabeça. Isso inclui o que o aluno sabe, e o que ele acha que sabe e o que ele associa quando ouve sobre determinado assunto. É recomendado registrar e organizar a relação de ideias espontâneas para que no próximo momento seja feita a seleção das ideias, que serão discutidas conforme critérios a ser combinado, estabelecido pelo professor que se pretende trabalhar. Como avaliar? Nessa estratégia, você pode avaliar de muitas formas, individualmente ou em grupo. As estratégias podem ser avaliadas pela observação das habilidades dos estudantes na apresentação das ideias. Você pode adotar alguns critérios, como, por exemplo, a capacidade criativa, a concisão e a pertinência, ou o desempenho do aluno na descoberta das soluções apropriadas ao problema proposto. A quarta estratégia é o mapa conceitual, que vem ganhando grande força nas escolas por fazer uma organização diferente das ideias que o aluno tem a respeito de um tema. O aluno vai ter a possibilidade de organizar aquilo que ele pensa em relação ao tema dentro de um diagrama. É a construção de um diagrama que indica a relação de conceitos em uma perspectiva bidimensional, procurando mostrar as relações hierárquicas entre o conceito pertinente e a estrutura do conteúdo. Pode ser solicitado ao aluno, por exemplo, selecionar os conceitos por ordem de importância, incluir conceitos e ideias mais específicas, estabelecer relações entre os conceitos por meio de linhas e identificá-las com uma ou mais palavras que explicitem essa relação. Identificar conceitos e palavras que devem ter um significado ou expressam uma preposição. Buscar estabelecer relações horizontais e cruzadas e traçá-las. Existem várias formas de traçar o mapa conceitual. Outra forma de se utilizar esta estratégia é construir o mapa coletivamente,
possibilitando que o aluno justifique a localização de certos conceitos e verbalize o seu entendimento. A construção coletiva é uma boa opção para ensinar os alunos como fazer um mapa conceitual. Como avaliar? A avaliação desta estratégia pode ser feita pelo acompanhamento da construção do mapa a partir da definição coletiva dos critérios de avaliação. Você pode usar os seguintes critérios de avaliação: conceitos claros, relações justificadas, riqueza de ideias, criatividade na organização e representatividade do conteúdo trabalhado. Uma dica para essa estratégia é o KeyMap Tools, um programa gratuito que facilita muito a construção e organização dos mapas conceituais. A quinta estratégia é o estudo dirigido, onde o professor pode estar mais próximo do aluno na indução ou na mediação do que esse aluno conhece para o conceitual. A estratégia é um estudo sobre orientação e diretividade do professor, visando sanar dificuldades específicas. É preciso ter claro o objetivo, o roteiro e como é preparada a atividade. Pode ser uma atividade individual ou em grupo. O docente apresenta o roteiro de estudo com a situação-problema para a resolução. Além disso, pode também apresentar as questões que vão ser resolvidas a partir do material estudado. É possível fazer discussões sobre o problema abordado que os alunos possam expor seus conhecimentos e posicionamentos frente aos assuntos abordados. Como avaliar? Nesse tipo de estratégia, a avaliação pode ser realizada no acompanhamento da produção, ou seja, o que o aluno for construindo. Você pode avaliar essa estratégia, professor, de uma forma bem individual, levando em consideração aquilo que o aluno amadureceu na sua disciplina ou no seu conteúdo. Aquilo que ele for propondo como resolução das questões elaboradas pode ser um bom indício para te indicar o quanto ele ainda precisa aprender e o quanto ele ainda precisa elaborar melhor as suas estratégias. A sexta dica de estratégia diversificada é a resolução de problemas, onde você, professor, pode dar um problema para a sua turma, para o seu grupo, sem uma solução óbvia. Vamos ver como funciona? É apresentado ao aluno um problema sem solução óbvia, em que ele tem que buscar a solução que exige um pensamento reflexivo, crítico e criativo, para ser resolvido a partir dos dados fornecidos. O docente precisa orientar os estudantes nas etapas da construção da explicação do problema, como, por exemplo, expor as hipóteses, resultados, explicações para que possa haver o debate de ideias distintas, se houver, sempre conduzindo para o objetivo pretendido. Como avaliar? A observação das habilidades dos estudantes na apresentação de ideias, bem como seu desempenho na explicação do problema proposto. Nesse tipo de estratégia, professor, você vai observar o que o seu aluno está te dando como resposta, quais pensamentos ele está colocando como resolução desse problema, e você vai poder orientá-lo se aquilo é possível ou não. A sétima dica é um estudo de caso. Ele parte do real do aluno e é bastante interessante, e os alunos do ensino médio gostam muito desse tipo de estratégia. Vamos ver? É uma análise minuciosa e objetiva de uma situação real que necessita ser investigada e é desafiadora para os envolvidos. Pode ser de um ambiente cotidiano do aluno. O docente expõe o caso a ser estudado, distribui e lê o problema com os estudantes. Pode ser um caso para cada grupo ou o mesmo caso para todos os grupos. O grupo analisa o caso expondo seus pontos de vista e os aspectos do problema que vão ser enfocados, uma decisão coletiva. O papel do docente é selecionar o material de estudo, apresentar um roteiro de trabalho, orientar os grupos no decorrer do trabalho e mediar a argumentação apresentada pelos alunos, que deverão justificar suas preposições mediante ao conhecimento científico que dispõem. Como avaliar os resultados? Você pode avaliar por meio de fichas com critérios a serem considerados.
como, por exemplo, a aplicação dos conhecimentos, a argumentação explícita aos conhecimentos produzidos a partir dos conteúdos, a relação entre o argumento do aluno e o problema proposto, e a riqueza na argumentação, profundidade e variedade de informações, e a capacidade de síntese. Professor, você percebeu que em todas essas estratégias o aluno é visto como alguém ativo dentro da sua sala de aula? Ele não será um aluno passivo que vai apenas receber informações e tratar essas informações. Na verdade, ele vai usar o seu roteiro de orientação para desenvolver as suas próprias soluções e os seus próprios conceitos. A 8ª dica de estratégia é o estudo com pesquisa. Vamos ver como funciona? É a utilização dos princípios de ensino associado aos de pesquisa. Trabalhar com concepção de conhecimento e ciência em que a dúvida e a crítica, assim como a construção coletiva do conhecimento, são elementos fundamentais. Desafia o estudante como um investigador diante de uma situação a ser investigada. O aluno cumpre etapas como em uma pesquisa científica, a construção do projeto, a metodologia, os resultados e as considerações finais. Como avaliar os resultados? Observando e corrigindo cada uma das etapas da pesquisa. As pesquisas podem ser apresentadas para discussão e assim a avaliação, além de levar em conta o processo de produção, que podem considerar também um produto final. Para saber mais sobre estratégias, eu deixo para vocês essas dicas de livros e de sites que vocês podem estar pesquisando. Professor, você percebeu que em todas essas dicas o seu aluno é colocado como um elemento ativo dentro da sua sala de aula? Você precisa fazer sempre essa reflexão. Se você realmente quer uma aula de qualidade e os seus alunos realmente se desenvolvendo nesse processo de ensino-aprendizagem, você precisa refletir se ele está sendo ativo na sua sala de aula. Ele precisa explorar os seus conhecimentos, ele precisa fazer as suas próprias conclusões, para que você, professor, seja um mediador deste conceito formal. Assim você terá excelentes aulas. Até a nossa próxima videoaula.